Fala galera, beleza? Hoje eu vou avaliar e corrigir desenhos de alunos que participaram do desafio lá do nosso grupo do Telegram. Desafio esse que foi voltado somente para os iniciantes. Como é que funcionou? Eu propus algumas referências para o aluno poder escolher. A partir dessas imagens ele escolheu uma imagem específica para poder reproduzir. E hoje eu vou avaliar e corrigir, escolher o melhor desenho juntamente com vocês aqui. A proposta desse vídeo é ajudar tanto os alunos que fizeram os desenhos, passando dicas, macetes, sacadas para eles poderem melhorar e evoluir ainda mais, mas para você também que está aqui no vídeo. Espero que esse vídeo possa te ajudar, tanto você quanto os alunos, beleza? Eu vou liberar para você aqui numa segunda tela a correção, a avaliação, a gente vai trocando ideia, conversando um pouco mais. Eu vou iniciar pelo desenho do aluno Isaac Braga. Vocês vão perceber aqui que uma das imagens que eu propus, ela foi mais retratada que as outras, tá? Totalmente normal, era um tema mais livre de acordo com as referências que eu postei lá no grupo, tá bom? Vamos começar aqui. Vou falar sobre os pontos positivos do desenho, o que eu achei, o intuito por trás desse desenho, o que eu espero do aluno, etc, tá bom? Então, primeiramente, vocês notaram aqui que o aluno Isaac, ele fez um jarro de vidro com efeito d'água, a transparência do vidro, o efeito d'água, os reflexos e uma rosa, que é uma referência bem comum aqui pro desafio. Curti demais esse resultado, tá, Isaac? Parabéns pra você primeiramente. O intuito desse tipo de referência aqui é você retratar manchas, você vai enxergar os nuances de manchas que formam um todo, não associando tanto essas manchas ali, ou todo do desenho, da foto no caso, à realidade. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ficar toda hora imaginando e pensando que está desenhando um jarro de vidro com a rosa dentro, não. Não associe isso à realidade. Tenta apenas focar na sua referência, reproduzindo os nuances que você observa, as escalas de cinzas, contrastes, etc. Então, partindo desse princípio que eu falei aqui, ele executou muito bem esse papel. A parte do vidro ficou bem retratada, esse aspecto da transparência, dos reflexos, o efeito da água também ficou muito bem feito. A rosa também ficou muito bem trabalhada, a questão de sombra, de contraste, de profundidade também, muito bom, parabéns. Eu gostei dessa textura da madeira. A folha em si também ficou bem feita, essas folhas caídas na mesa. De modo geral, o desenho tem vida, ele tem contraste, tá bem trabalhada essa parte dos nuances de sombra e luz, dos reflexos, da transparência do vidro, aquele efeito mais translúcido do vidro, né, que parece ali que você consegue, na verdade, enxergar através do vidro, porém, de uma forma mais embaçada, mais desfocada, não tão definida. Então isso passa realmente uma sensação bem bacana, bem legal. Alguns pontos que eu poderia te passar aqui, Isaac, para você melhorar, por exemplo, ó, esse entorno do vidro aqui, onde eu tô passando a caneta, né, no caso a caneta com a cor amarela, você poderia ter esfumaçado um pouco mais com esfuminho, deixado mais suavizado o efeito, entendeu? Isso melhoraria um pouco mais ainda a naturalidade do seu trabalho. Mas nada que tire o seu método, pelo contrário, ficou um trabalho muito bem executado. Nesse segundo desenho agora da aluna Isabel Carvalho, é um pouco do oposto que eu falei anteriormente. E o que eu quero te falar aqui, Isabel? O desenho ficou muito opaco. O que significa isso? Ficou um pouco pálido. Faltou mais sombreamento, mais intensidade nas camadas, mais aplicação nesse contraste, entendeu? Para gerar profundidade, volume, realçando mais a vida do seu desenho. Como é que funciona isso? Por exemplo, percebendo aqui agora, o que você pode notar juntamente comigo? Isso que eu quero que você entenda. Falta um pouco mais de sombreamento nas folhas, né? Jogar mais sombra, mais consistência de camadas, escurecer mais as folhas para elas ficarem com mais destaque, entendeu? Também gerar mais contraste no vidro, na água, trabalhar mais o sombreamento das camadas na própria rosa. Porque se você conseguir dosar esse contraste, essa diferença entre luz e sombra para gerar profundidade e volume de uma maneira harmônica, respeitando logicamente os espaços ali, as dimensões, você vai conseguir alcançar um resultado melhor. Então, ao meu ver, principalmente trabalhar mais o sombreamento com mais insistência, mais camada, trabalhando mais o esfuminho, papel higiênico, pincel, escurecendo mais os pontos que você vê que são mais escuros, que geram mais sombra, e daí por diante, tá? São pontos que você precisa entender, compreender, e é claro, você ainda é um iniciante, assim como o Isaac, porém, tudo vai da aplicação do aluno, do tanto que ele vai se dedicar, que ele vai praticar, que ele vai se propor a realmente buscar conhecimento e aprendizado, tá joia? Então são esses pontos. Caprichar mais no sombreamento, utilizar mais ali o lápis ou o pó de grafite com insistência, aumentando a espessura da camada, consequentemente deixando essa espessura mais densa, passando aquele aspecto mais pesado, entre aspas, pro desenho, sabe? Não pesado de carregado, mas pesado de realmente consistência, né? Aquele desenho que ele tem substância. Então eu acho que é uma palavra legal para eu encaixar para quem às vezes tem medo de escurecer o desenho, medo de aplicar contraste para que ele fique com mais vida. Eu vou analisar aqui agora o desenho do aluno Humberto Ayala, que é o terceiro desenho aqui do vídeo. Vocês podem notar que ele reproduziu o desenho a partir da mesma referência que os demais alunos, porém com a sua própria identidade, com a sua própria digital, assim como os outros alunos. Ou seja, ninguém ali fez um desenho igual ao outro, parecido. Mas isso é
importante eu enfatizar aqui. Cara, muito bom, tá? Ele fez ali o feijão com arroz, fez o que tem que ser feito, tem harmonia no sombreamento, tem suavidade, tá com aquele aspecto fotográfico. A única coisa aqui que eu achei que faltou um pouco mais é realçar mais esse contraste, escurecer nos pontos de sombra com mais intensidade, deixando aquele efeito mais de profundidade para gerar um contraste um pouquinho mais elevado no seu desenho, entendeu? E também trabalhar mais a textura da madeira. Faltou um pouco dessa definição da madeira, mas nada que tenha prejudicado o resultado final. Pelo contrário, achei excelente, mas são alguns pontos que a gente pode tocar aqui e analisar. Principalmente, galera, uma coisa é você definir detalhe, outra coisa é você deixar marcado. Aqui não tem nada marcado, pelo contrário, está totalmente suavizado o aspecto. Isso é muito importante para o desenhista. O que significa você deixar um desenho marcado? Você trabalhar com lápis ali no desenho, com a ponta do lápis, e não fazer acabamento. Você deixa aquele negócio todo rabiscado, de uma forma desleixada, parecendo que você não deu importância para fazer retoque, para fazer acabamento, para deixar o seu trabalho mais polido. Quando você define um detalhe, não quer dizer que você deixou ele marcado. Você pode definir com lápis, deixando aquele aspecto mais, vamos dizer assim, delineado, traçado, porém suavizando com esfuminho, com pincel, para deixar o acabamento mais natural, mais diluído em degradê. Então, a meu ver, ficou top, excelente esse desenho, só que esses pontos que eu mencionei, né, a definição da madeira, você poderia ter feito um pouco mais, um pouco também, assim, possivelmente de detalhes na folha e tal, de contraste também nessa folha para dar um destaque a mais a ela, mas isso aí vai muito também da interpretação, tá? Porque, como eu já falei outras vezes, o desenhista, ele é muito da interpretação do artista. Você às vezes pega uma foto, interpreta de uma maneira, outra pessoa pega a mesma foto, interpreta de outra maneira. Essa que é a graça da arte, né? Imagina se todos fizessem a mesma coisa, se todos fizessem igual. Aí não seria arte, né? Vamos pro próximo desenho aqui agora. Esse próximo exercício aqui já é um pouco diferente dos outros, né? A aluna Carla Pinheiro escolheu um copo de vidro realista com gelo. E olha, é aquele tipo de desenho que não tem muito o que eu falar. Tá extremamente realista, muito bem trabalhado. Vocês podem notar que o desenho tem um alto nível de contraste entre as partes escuras. Por exemplo, ó, deixa eu marcar para vocês aqui, ó. O canto esquerdo aqui da tela, ele tem mais contraste, ele tem mais sombra. Por quê? Porque a luz ela tá mais incidindo em cima aqui, né, da boca do copo, e pegando um pouco mais aqui nesse ponto, fazendo com que tenha mais luminosidade, um ponto de volume mais intenso. Em contraponto, o local que bate menos luz, ele vai ter mais incidência ou mais ali aparência de sombra, local mais escuro. Por exemplo, ó, a própria sombra do copo, né? Vocês notam que ela é mais escura porque ela não recebe tanta luminosidade assim. Partindo do princípio de contraste entre sombra e luz para gerar profundidade e volume, tá um trabalho extremamente harmônico, com alto nível de contraste e principalmente o negócio que eu falo muito, que eu bato muito na tecla, você suavizar as marcas de lápis para fazer com que esse efeito da marca de lápis dê uma sensação mais realista de sombra, de efeito claro, de nuance, né, de escalas de cinza, no caso ali preto absoluto, cinza escuro, cinza médio, meio tom, tons claros, etc, até você chegar no ponto de preservação do branco do papel. Então, Carla, sensacional, meus parabéns, tá? Um desenho extremamente realista, nível de detalhes muito bem aplicado, muito bom, excelente, não tem muito o que eu falar sobre esse trabalho aqui, tá? Parabéns, curti demais. Vamos aqui agora pro quinto desenho desse vídeo, que é o desenho do aluno Cleberson Reis. Ele fez também aquele jarro de vidro com a rosa, assim como os primeiros alunos que eu mostrei aqui. Todos que produziram um desenho a partir da mesma referência fizeram um desenho diferente do outro. Vocês podem notar aqui que nenhum desenho ficou parecido. Então, isso é muito importante, é um ponto muito positivo. Cara, curti demais o seu trabalho, tá? Ele tem aquele aspecto mais levemente texturizado, granuladinho, dando aquela sensação um pouco mais real. Isso tá presente nesse fundo do desenho. Por exemplo, ó, vocês notam aqui que o fundo tem um alto nível de contraste. Ele começa com um ponto de sombra e vai intercalando para meio tom até chegar no tom claro. Ou seja, ele diferenciou isso. Isso é bem importante você saber fazer. Um ponto aqui que eu analisei no desenho do Isaac, que também vou falar sobre esse aqui, é você suavizar, diluir mais os entornos, os contornos do desenho. Algumas marquinhas, por mais que às vezes elas pareçam que estão secas, estão duras, traça o efeito dela, você pode sim passar um pouco de esfuminho e no caso da mancha mais escura pode passar um pincel para deixar ela um pouco mais diluída. Mas em contraponto, o efeito do vidro aqui, ó, do líquido dentro do vidro, ficou sensacional. Por quê? Porque no local onde você tem o líquido dentro do vidro, do recipiente, ele acompanha o reflexo de translucidez da mesa, da transparência a partir do que tem na mesa, no fundo. Em contraponto, o vidro na parte de cima, ele está translúcido, transparente, refletindo o que está
ali no caso no fundo, e isso tem um contraste. Isso tá bem fácil de você visualizar, né? Bem simples de você poder destacar. Só de bater o olho você percebe que aonde tem a mesa aqui, o líquido está mais claro, dando mais contraste, e aonde tem o fundo, a transparência do vidro acompanha o fundo. Isso gera mais contraste ao desenho, deixando o trabalho mais realista, com aquela impressão mais saltada aos olhos, né? A gente costuma chamar isso de 3D, né? Perspectiva 3D, tridimensional. A folha ficou muito bem trabalhada, muito natural o aspecto dela. E o principal, contraste entre objetos, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, a rosa tem um tom, as folhas tem outro, a parte do vidro de cima tem outro, a parte do vidro onde tem a água tem outro, e a mesa tem outro. Isso traz mais vida ao desenho, deixa o desenho um pouco mais fotográfico. Parabéns, Cleberson, seu desenho ficou show de bola. Vamos agora aqui pro sexto desenho. Esse desenho aqui é da aluna Rafaela Bendini, ficou muito legal também. Ela fez um barco de papel, só que aquela coisa que eu falei com vocês no início, faltou trabalhar mais o sombreamento, camadas, insistência de camadas, sobrepondo tom sobre tom, deixando essa camada mais densa, mais intensa, mais espessa, dando aquela impressão mais saltada, mais fotográfica. E o principal, Rafaela, trabalhar mais também um pouco de esfuminho, pincel, sem apertar, mas através da leveza, do lápis, para que você consiga deixar o seu sombreamento mais suave, porém com mais destaque, principalmente nas dobrinhas, né? As dobrinhas você vai compor ela da seguinte maneira, ó. Você vai fazer com que esse ponto aqui tenha sombra, aqui também e aqui também, destacando esses pontos de dobra de amassado através de sombra e luz, pontos escuros, pontos claros, volume, profundidade, dando esses efeitos ali de nuances da dobra do papel, do amassado, capricho, atenção, o acabamento, o arremate, ele também é muito importante. Calma lá que dá para fazer algo melhor, basta você seguir alguns pontos que eu mencionei, né? Diluir um pouco mais esses degradês das manchas escuras, deixando mais suavizado o efeito de transição de um tom para o outro, trabalhar mais o esfuminho nas manchinhas para ficar a manchinha mais natural, trabalhar mais o esfuminho também nos entornos, né, do barquinho, que define o local que o barco tá no papel, pro fundo branco do papel, etc. Tá joia? Penúltimo desenho aqui de hoje, tá? Esse aqui é da aluna Vanessa Viana. Ela fez ali um elo de uma corrente, ficou sensacional, excelente resultado, contraste do metal tá totalmente presente, suavidade do sombreamento, os destaques de locais escuros para os locais mais no tom médio, tom claro, o local no branco do papel que você preservou. É isso aqui. Quando se trata de representar o metal em forma de desenho realista, você vai enxergar manchas, nuances de tons de cinza, valores tonais no caso, para gerar esse contraste realista, diferenciando e acentuando bastante o contraste entre preto, cinza escuro, cinza médio, meio tons de cinza, cinza claro e branco do papel. Isso está muito bem feito aqui, tá de parabéns, show de bola, não tem muito o que eu ficar falando, tá galera? O oitavo desenho e último que eu vou avaliar e corrigir com vocês aqui é do aluno William Solito, ou Solito. Ele fez aquele mesmo copo lá da Carla Pinheiro, né, a mesma referência no caso que ele utilizou, parte de contraste, William, faltou você caprichar mais, você trabalhar mais as diferenças nos tons de cinza a partir dos locais do copo. Como é que funciona isso? O que significa isso? Por exemplo, o vidro você poderia ter deixado um tom de cinza mais claro para destacar mais também o efeito do local onde tem o líquido e o gelo, ou seja, realçando mais os locais de sombra, destacando mais os locais que tem profundidade, que geram profundidade, intercalando com os pontos de luminosidade, de luz, de volume e aumentando assim o grau de contraste do seu desenho, tá joia? E também outro ponto que eu preciso observar aqui é em relação ao acabamento. Ficou bem feito, só que você poderia ter trabalhado um pouco mais o esfuminho e o pincel. Você sombreou com lápis. Você notou que ficou meio rabiscadinho? Você notou que está um pouquinho marcado? O efeito do lápis está muito presente? Você vai trabalhar com um pouquinho de esfuminho, um pouquinho de pincel, um pouquinho mais de lápis. E através dessa composição de camadas, você vai deixando o seu sombreamento mais suave, mais natural, um pouco mais fotográfico. Nada que tenha ficado ruim aqui não, pelo contrário. É só alguns ajustes que eu mencionei aqui. E quando eu falo contraste, é diferenciação. Contraste é igual a diferenciar ou diferença de tons de cinza. Ou seja, você vai gerar diferença no sombreamento através dos tons de cinza, aplicando com pó de grafite, carvão, lápis de grafite, o que você quiser. Porém, conseguindo alcançar um contraste harmônico, ou seja, respeitando sombra, luz para gerar profundidade e volume de acordo com o local onde estão essas manchas que você está compondo no seu desenho. Lembra que eu falei? Você vai enxergar manchas, tá? Não dando nome ao que você está fazendo, não associando à realidade. Ficou muito bem feito esse copo, mas esses pontos você poderia ter caprichado um pouco mais. Vamos agora para o resultado final, onde eu vou falar para vocês aqui o desenho que eu achei melhor e o desenho ali no caso do aluno que foi o vencedor do desafio. E desses 8 desenhos que eu avaliei e corrigi aqui com vocês, que a gente trocou bastante ideia, o que eu mais gostei, na minha opinião, o vencedor do desafio foi o desenho do aluno Cleberson dos Reis,
que foi esse aqui que vocês estão vendo do lado. Cara, pra mim, como eu já mencionei, não vou ficar tocando muito aqui nos méritos do desenho, na composição, na estrutura e tal. Então vou falar o que eu gostei mais nele e por que eu escolhi ele como o melhor trabalho. Contraste, o nível de definição de detalhes, o desfoque do efeito da água, essa sensação texturizada, a madeira mais definida, tudo um pouco mais encaixado de uma maneira mais harmônica em cada determinado local. Então isso fez com que eu escolhesse o desenho do aluno Cleberson dos Reis como o melhor trabalho. Na minha opinião, meus parabéns, curti demais se você foi o grande premiado. E pessoal, se for para eu escolher aqui um segundo desenho, na minha opinião, vamos colocar aqui um top 3. O top 1 para mim foi o aluno Cleberson dos Reis, como eu já mencionei. O top 2 foi o desenho do aluno Isaac Braga. E em terceiro lugar, eu escolheria ele com certeza absoluta, o desenho da aluna Carla Pinheiro, muito por conta desse aspecto que ela conseguiu alcançar, bem fotográfico, bem realista, muito bem trabalhado e tá de parabéns. Todos estão de parabéns, só que é claro, a gente tem que enaltecer, tem que premiar e tem que mencionar os que mais se dedicaram através do bom resultado que eu consigo visualizar, observar e perceber aqui, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Gostou? O vídeo te ajudou? Não tá inscrito? Se inscreva no canal, ativa o sino para receber todas as notificações, deixa o like e joinha aí para fortalecer ainda mais o crescimento e o engajamento do canal. Forte abraço, espero você no próximo vídeo.